Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Bom, já estamos na reta final. Professora Stephanie aqui acompanhando vocês. Sejam bem-vindos ao módulo 4. E nesse módulo nós vamos falar sobre dança e cultura. Percebam, mais uma vez estamos trazendo a palavra cultura. Bom, cultura, ela pode sim estar relacionada à arte, mas não necessariamente ela precisa da arte. O que é cultura então? A cultura são práticas vividas e estabelecidas pelos grupos sociais. E esses grupos sociais, eles vão variar muito. Eles podem variar de países, estados, cidades, continentes, bairros, grupos familiares. Cada grupo, ele tem a sua cultura. Dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seus avós, eles têm uma cultura, né, que ali faz a organização, os costumes da casa. Já perceberam que algumas famílias têm o tradicional almoço de domingo? Outras não. Isso vai depender da cultura familiar. Saindo da sua casa, o bairro onde você mora, ele também tem a sua cultura. Alguns bairros acabam promovendo alguns eventos para a comunidade, alguns bairros têm associações de bairro, onde as pessoas estão próximas. Alguns bairros, inclusive, elegem seus próprios representantes, que são vereadores. Expandindo, já na sua cidade, ela também vai ter uma cultura própria. As festas que a cidade promove, os encontros, os festivais, isso faz parte da cultura. Então, a cultura, ela pode sim estar relacionada à arte, mas não necessariamente. Mas nós vamos entender que toda prática artística, ela está relacionada à cultura que ela está inserida. Então, a arte não precisa da cultura. Corta. Então, a cultura não precisa da arte, mas a arte sim precisa da cultura. Então, olha só, as linguagens da arte, vamos falar agora um pouquinho sobre dança. A dança é uma linguagem artística que necessariamente ela precisa do corpo. O corpo é um instrumento primordial para a dança. Então, a dança, ela também está relacionada à música, mas não necessariamente. Uma pessoa ela pode dançar sem uma música. É estranho? Ah, com certeza é estranho. Imaginem vocês, estão em qualquer determinada situação e uma pessoa está dançando aleatoriamente. Do nada. Já viram isso? Seria estranho, né? Mas acontece. Sim, algumas pessoas sentem-se livres e acabam dançando, acabam movimentando o corpo. A dança, então, é o movimento do corpo. Mas olha só, se estamos em uma festa e as pessoas começam a dançar o ritmo daquela música que está passando, aquilo automaticamente é uma prática normal. Mas como é que a dança começou? Vamos falar um pouquinho sobre a história da dança. Para falar sobre a história da dança, nós vamos voltar lá no passado. Lembra quando falamos sobre pré-história? Então, a pré-história foi um momento muito importante onde o homem começou a se perceber. Além de desenvolver técnicas, quando ele começa a estar inserido no meio, quando ele começa a perceber que ele pode manipular o meio, ali ele começa a desenvolver suas técnicas. Com o passar do tempo, esse homem vai viver em sociedade, pequenos grupos. Começam a surgir algumas tribos, algumas cidades pré-históricas, né? A gente tem bastante exemplo na região da Mesopotâmia, na região da África, da Austrália e sim, na América Latina também, tá? Várias partes do mundo acabaram apresentando essas pequenas sociedades que tinham ali a sua própria cultura. Bom, o homem, então, começa a desenvolver a necessidade de crença. Ele precisa crer em algo, algo que está acima dele. Começam ali a surgir algumas religiões, alguns rituais. Alguns desses rituais, sim, eram específicos para determinados deuses, e isso vai variar de região para região. Já perceberam quantas mitologias existem? Mitologia grega, egípcia, romana, nórdica, mesoafricana, mesoamericana e por aí vai. Bom, o que acontece? Essas tribos
nos seus processos ritualísticos, eles utilizavam, sim, a dança. Quem nunca ouviu falar da dança da chuva, né? Aquela piadinha que a gente escuta desde criança, né? Quando tem uma seca muito grande, alguns índios se juntavam e faziam uma dança para chover. Como eu disse, acabou se tornando uma piada. Mas sim, era uma prática que alguns indígenas faziam sim. Percebam também, vamos utilizar como exemplo, as tribos indígenas brasileiras. Essas tribos, quando vão fazer qualquer prática de dança, as suas práticas são em formato de círculo. Sim, o círculo é muito importante para eles, porque o círculo representa um ciclo, é um começo que não tem fim, ele é contínuo. Então, a dança, o movimento corporal, como uma prática ritualística, uma prática religiosa, ele não tem fim. O corpo em movimento, sendo utilizado em processos ritualísticos. Também nesses momentos, acabavam fazendo a inserção de alguns ritmos musicais. Por conta disso, surgiram vários tipos de ritmos, tanto africanos como indígenas, e ali também alguns instrumentos musicais. Lembra que já estudamos isso no módulo 3, quando estávamos falando sobre música. Corta. Lembrem que estávamos falando sobre isso no módulo 2, quando estávamos falando sobre música e a história da música. Então, olha só. Além de termos a dança em diferentes culturas, né, como já falamos que isso pode variar muito de território. Isso pode variar muito de território. Então, cada região pode apresentar sua própria prática. Com o passar dos anos, isso vai modificando. Quando a gente chega no século XVI, entre o século XV e XVI, na Itália surge um estilo de dança que nós conhecemos como balé. A palavra balé é uma palavra de origem francesa, que na sua tradução, na sua ramificação, ela significa baile, festa, o ato de dançar. Claro que a Europa tem uma preocupação, os europeus têm uma preocupação de colocar esse estilo musical com determinadas posições, regras específicas. O balé não é uma dança fácil, não é para qualquer um. Imaginem pessoas dançando nas pontas dos pés. Sim, o balé tem como sua representação a elegância. É extremamente necessário que seja uma dança elegante. E em conjunto com o balé, vem a música clássica. Mas nós também temos vários outros estilos de música representado na dança. Com isso, o moderno e o contemporâneo entram na dança. Como assim? O que é moderno? O que é contemporâneo? O termo moderno, ele surge a partir do século XX. Por conta da primeira e da segunda revolução industrial, porque começa a haver uma modernização dos processos industriais. E a palavra modernização foi algo que modificou o cotidiano das pessoas. Quando nós falamos que modificou o cotidiano das pessoas, também modifica as práticas artísticas, as práticas musicais e as práticas de dança e também de teatro. Então, olha só. A dança moderna. A dança moderna, ela vem justamente no início do século XX, trazendo novas possibilidades. Enquanto o balé é todo focado em regras, a dança moderna traz regras mais liberais. Ela tem as suas regras não tão rígidas. Existem, sim, alguns ensaios para apresentações de danças modernas, mas os passos e os movimentos não são tão rigorosos. Com o passar dos anos, nós entramos na era contemporânea. O termo contemporâneo é utilizado a partir de 1950. Então, olhem só, o termo moderno até 1950, de 1950 para frente, podemos falar pós-moderno ou contemporâneo. Aí, vejam bem, além da dança moderna, agora surge a dança contemporânea. E a dança contemporânea é um movimento corporal totalmente livre.
Se você tiver a oportunidade de ver uma apresentação de dança contemporânea, você vai ver que ela pode misturar balé, moderno, estilos musicais que nós conhecemos, isso tudo englobado em uma mesma apresentação. Então, a dança contemporânea, ela não significa somente passos livres, mas a liberdade de misturar todos os passos que já existem ou também criar passos novos. Temos também as danças populares. Vocês já tiveram alguma oportunidade de ir em festas populares? Por exemplo, Bumba Meu Boi, a famosa festa junina. Quem nunca, quando criança, participou de uma festa junina que não teve que dançar a quadrilha? Então, isso é conhecido como danças populares. As festas juninas acabam trazendo uma tradição que está se constituindo muito forte no Brasil e já tem bastante tempo. As danças nas tribos indígenas ainda são comuns, mesmo nos dias atuais. Algumas tribos indígenas ainda têm a necessidade de permanecerem com a sua cultura isolada. A sua cultura, não a convivência social. Isso não quer dizer que essas tribos não tenham contato com a sociedade dita moderna ou também utilizada a palavra civilizada. Bom, algumas tribos indígenas, mesmo tendo conhecimento com as práticas sociais de outros grupos, elas preferem preservar a sua cultura. E dentro desse contexto, as suas práticas de dança ainda hoje são preservadas. Mas nós temos também outra realidade no Brasil. Com a influência da chegada dos africanos, nós também tivemos a inserção da cultura africana. Então, olha só, quem nunca ouviu falar de capoeira? Professora, mas a capoeira, na verdade, ela é um esporte. Sim, a capoeira é um esporte, mas é um esporte cunhado em movimentos rítmicos e ensaiados. A capoeira, como esporte, ela também é uma dança ensaiada e coreografada. Os seus movimentos são baseados justamente em movimentos corporais que negros africanos faziam quando chegaram no Brasil. E muitos deles eram, inclusive, movimentos de defesa. Mas sabe quando eles treinavam? Quando eles tinham a oportunidade de fazer suas festas. Então, ninguém imaginava que naquele momento eles estavam treinando uma luta, mas sim que eles estavam dançando. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Não se esqueçam, continue seus estudos. Nos vemos. Até mais.